Um jovem casal está ali esperando um filho, a mulher está grávida, porém, por um acaso da vida, ela acaba perdendo a criança, durante a gestação, fazendo com que um trauma gigantesco se crie em relação a essa situação e também abale a própria fé da moça, já que ela se questiona como Deus pode permitir que se retire a vida de uma criança que ainda nem nasceu. Ainda assim, nessa situação, eles resolvem, então, adotar. E é nesse momento que eles vão conhecer Tim e Tina, um casal, de gêmeos, no caso, Tim, é o menino, Tina é a menina, que possuem 7 anos de idade, são crianças albinas e que, viveram sua vida ali dentro de um orfanato religioso, então eles possuem uma fé gigantesca. E conforme, essa adoção dá andamento, eles vão para a casa do casal, algumas coisas estranhas começam a acontecer, principalmente envolvendo essa questão, da fé inabalável das crianças e como atitudes malignas que elas tomam são aparadas pela fé delas. Essa é a sinopse do filme Tim e Tina, novo filme espanhol de terror psicológico da Netflix, que estreou na última sexta-feira e que eu quero conversar um pouquinho sobre ele com vocês. O meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto. Se inscreva no canal, deixa o like, curta, comente, compartilhe esse vídeo para ajudar no engajamento, bem como dê uma olhadinha na descrição para poder conhecer os meus livros, porque eu sou escritor, inclusive escrevo também terror. Sem mais delongas, vamos começar a falar um pouquinho sobre o filme em si. Tintina é, na verdade, uma adaptação de um curta-metragem com a mesma temática lá de 2013, ou seja, 10 anos separam as duas obras. E, infelizmente, esse filme de 2023 sofre de muitos problemas que acabam acontecendo exatamente sobre essa adaptação de curta para longa, que é não ter material suficiente. Eles pegam a mesma base e não desenvolvem muita coisa além disso. Porque quando a gente para olhar as premissas aqui de Tintina, a gente tem um filme que chega a ser interessante. Uma vez que a gente coloca essa contraposição de uma mulher que perdeu o filho e por consequência culpa ali Deus, as divindades e acaba perdendo sua fé e acaba adotando duas crianças que por sua vez são extremamente devotas e que têm atitudes muito malignas, muito estranhas e utilizam da fé para respaldar essas atitudes. Então isso por si só já cria uma tensão, já cria essa questão ali também da criança maldosa que é muito utilizada dentro do terror. Bem como o filme consegue tecer ali de maneira leve, mas consegue tecer críticas ali, uma sociedade patriarcal, o papel da mulher no mundo perante a sociedade, não que isso seja algo certo, mas como, principalmente naquela época, década de 80, colocava-se a mulher apenas como responsável do lar, o pai não tomava conta das crianças, o pai não tomava atitude, não tomava responsabilidades, enquanto a mulher tinha que carregar tudo sozinha. Então tem essas questões que são verdadeiras, que são legais, são interessantes. Porém, o filme acaba se perdendo em outros momentos. Se por algumas vezes o filme consegue trazer cenas tensas, como por exemplo a cena do batismo, ou até mesmo a cena do cachorro, ou nas quais eu não vou me adentrar para não estragar a experiência de vocês, em outros momentos o filme se torna repetitivo, se torna previsível, você meio que consegue prever o que as crianças vão fazer, ele se torna muitas vezes cansativo, já que não tem nenhum motivo para o filme ter 2 horas, até porque, como eu falei, ele acrescenta pouca coisa em relação ao roteiro original, e acaba sendo até eventualmente bobo em alguns sentidos. Porque quando você começa a questionar algumas atitudes dos personagens, você vê que as coisas são um pouco difíceis de se acreditar. Primeiro, essa questão. Por que eles iriam até um convento adotar 2 crianças? Já que, sim, eles perderam o filho, poderiam realmente querer adotar uma criança. Mas se a mulher estava com a fé tão abalada assim, vai buscar crianças ali num lugar extremamente religioso, porque essas crianças provavelmente vão vir com esses dogmas, com essa religião junto de si, e aí teria todo um trabalho de desconstrução, ou da mãe ou das crianças, que poderiam entrar em conflito, como efetivamente acontece. Então, por si só, isso já parece uma ideia ruim. Mas é claro que essa mesma premissa poderia ter sido colocada de forma diferente, como por exemplo, se essa mãe perdesse, por exemplo, uma irmã que tivesse 2 filhos que precisariam agora ser cuidados e ela assume a responsabilidade, mas essas crianças são religiosas porque a irmã era religiosa. Enfim, dava-se para ter colocado a mesma situação de maneira um pouco mais crível. Bem como a atitude do pai, que muitas vezes é colocado como esse cara que não liga muito para as coisas, são desbalanceadas. Na primeira, digamos assim, coisa maligna que as crianças fazem, ele sugere dar uma surra nas crianças. Que, obviamente, é uma atitude que eu não concordo, não tem que tratar as crianças com violência, mas ele toma ali um posicionamento X. O resto do filme, as crianças tocam o caralho, fazem coisas muito piores do que eles fizeram naquele início,
E o pai começa a defender elas como se fosse a coisa mais natural do mundo. Tipo, as coisas só vêm piorando, antes eu queria dar um castigo e agora eu não quero mais, agora vocês são meus amores, mesmo vocês tendo feito coisas horrorosas, atentando contra a vida de outras pessoas. Então, assim, é desbalanceado, como eu falei, quando você começa a pensar, parece que as coisas não fazem muito sentido. Pelo menos a fotografia do filme é interessante, ela é bonita, bem como as atuações funcionam muito bem, principalmente dos dois gêmeos. No geral, eu diria que Tintina é um filme ok de terror psicológico, você vai encontrar coisa melhor, e que se um pouco mais lapidado, tanto em questão de duração quanto em questão de roteiro mais elaborado, ele poderia atingir patamares melhores, patamares mais elevados. Mas infelizmente não foi o caso. Dá pra assistir como uma mera curiosidade, mas não espere um filme super complexo, principalmente se você já estiver acostumado com terror psicológico. Aí realmente não vai acabar chamando muita atenção, não, infelizmente, porque eu estava ansioso para assistir esse filme. Enfim, pessoal, era isso que eu quero comentar com vocês hoje. Espero que vocês fiquem bem. Até a próxima e tchau, tchau.